Bom dia a todos. Estamos aqui de novo neste grupo de estudo sobre o banquete de Platão. Está o Hudson, como sempre, e estou eu, como sempre. Vamos tentar terminar, e certamente que vamos conseguir, o discurso de Eric Símaco, que é o terceiro discurso dos vários intervenientes na obra Banquete de Platão, Simpósio, e hoje vamos, ao terminar, vamos compreender a natureza do Eros, portanto, da relação íntima entre nós e o ser de outras pessoas e de outros seres, inclusive divino. Vamos compreender esse Eros de uma maneira bem distinta daquela que é defendida, quer por Pausanias, que foi o anterior, que é por Fedro. Quer por Fedro. Sendo assim, pronto, vamos ver como é que este senhor vai dizer que existe uma tirania do Eros. Vamos lá ver que tipo de tirania é esta. Se é uma questão de ficarmos completamente presos a alguém ou se é uma outra coisa muito mais importante e interessante e, sobretudo, decisiva. É isso que vamos ver. Pronto. Nós da Isso. última vez ficámos não sei onde. Na O que é que passagem tu, falta ler ali a Raissa, o passagem. melhor é fazeres tu também uma síntese, não? Que isto é, não sei, se quiseres ou não, é igual. Pois, vê lá. Uma síntese. Sim, qualquer coisa, aquilo que tu entenderes que foi feito, e que pode ser ou nada. De tudo que a gente já viu, tá Sim, dizendo? sim, sim, qualquer coisa. Tal como eu fiz agora, se não quer, não quer. Faz mal. Aquilo que Ah, mais te interessou, não é? Aquilo que mais te interessou até agora. É bom. O que é que hum, mais te fez confusão? Não? então, deixa eu só tirar aqui o negócio do Meet aqui da frente. A gente já viu bastante coisa, né? Já falou sobre a questão logo no início lá sobre a conversa do Sócrates, né, com Apolodoro, né? Dele falando querendo saber, né? Alguém, Apolodoro, né? Não, alguém querendo saber, né? Do Apolodoro sobre o que tinha Sim, acontecido na festa lá, em homenagem ao fato, né? Em homenagem a Agatão, pelo fato dele ter recebido, dele ter ganhado um discurso não, ter ganhado uma competição de tragédias, foi isso? é. Então teve toda uma conversa antes do diálogo do Fedro, do Pausanias, né, do Erisímaco aqui, sobre isso, né? Nesse diálogo foi dito muita coisa interessante, que o Sócrates, ele personifica a, o verdadeiro Herartes, né, o verdadeiro amante. Ele chega a dizer que ele não sabe de muita coisa, a única coisa que ele sabe é sobre o Eros, sobre o amor, né? Então Fedro começa ali o discurso dele, né, sobre dizendo que os deuses, pelo fato de ele diz que ninguém sabe como é que o Eros teve origem, né? Só que pelo fato dele ser um dos mais velhos, então isso lhe dá honra, né? Ele traz honrarias ali, né? Então ele chega a falar sobre que o Eros ele é capaz de dar virtude ao indivíduo, né? E ele transforma o covarde em corajoso, justamente pelo fato de um amado que está com seu amante, ele, numa guerra,
ele não vai deixar as armas lá e vai abandonar o seu amado, né, o seu amante, por vergonha, né, justamente porque ele sente algo pela outra pessoa. Então, como o Eros está presente ali, então ele não vai abandonar a pessoa na guerra ali sozinha e vai embora deixar a outra morrer, né? Então o Eros ele tem esse caráter, né, também ali no nessa essa característica ali no Fedro. Já depois do Fedro a gente viu o Pausanias, né? Pausanias já vai dizer que como existem duas Afrodites, então existem dois Eros também. Então ele faz essa divisão entre a Afrodite, o Eros popular e o celestial, né? O, o popular, ela é vulgar, é comum, né? Já o celestial, ele é um pouco diferente, ele é mais voltado aos homens, né? Deixa eu ver o que mais que eu me lembro ali. Então, o Pausanias, ele faz essa diferenciação ali. Agora, aqui no Erisímaco, o Erisímaco, como ele é um médico, teve todo aquele episódio, né, do Aristófanes com espirrando ali, que a gente chegou a falar na semana passada, antes do Erisímaco começar a falar, né, o Erisímaco é um médico, então ele vai dar, né, todo o discurso dele vai ser voltado para a questão da medicina, para o corpo humano, né? Então, a gente chegou a ler, né, a discutir sobre essa questão do corpo, uh, né, como ele é médico, então a visão dele do Eros está relacionada com isso, né, com os contrários, com o frio, o calor, né, o fogo, a água, então tudo isso ele diz que tem relação com Eros ali. É isso que eu me lembro, né? Sim, sim. De qualquer modo, no Iraxímaco começa a surgir, nos outros também, mas começa a surgir de um modo muito claro o Eros como uma potência, uma divindade, um ser, o que nós, assim, depois veremos se é o que é isso, o Eros, uma natureza que é equilibradora. Equilibradora. Em princípio, será equilibradora, embora nós tenhamos do Eros, como vulgarmente entendemos, uma ideia de uma força que desequilibra. Ora nos apaixonamos, ora nos desiludimos. Ora somos elevados até à virtude, ora decaímos até à podridão e até ao mais baixo de nós próprios. No entanto, nós vamos vendo nestes sucessivos discursos que o Eros é uma força, um poder que, para ser autêntico, terá realmente uma capacidade equilibradora do ser humano. No caso do Erixímaco, isso é muito claro na ideia falsa que ele estabelece a propósito de Heraclito sobre a luta de contrários. Não é possível estar agora aqui a ver isso, da luta de contrários, Heraclito, e porque é que não está bem, porque isso era uma longa conversa, e tínhamos de ir buscar os fragmentos de Heraclito, isso aqui não tem lugar. Mas, de qualquer modo, no caso do Iraxímaco, para ele, o Eros começa a ter esse poder mediador. Portanto, com o Iraxímaco, o Eros começa a passar de ser extremo a ser gradualmente mais mediador. De tal modo é assim que em Sócrates, através da voz de uma senhora, o Eros vai aparecer não só como equilibrador, mas como mediador. Agora, até lá chegarmos, vai ainda muita conversa. Nós temos ficado justamente aí, né? Nesta pequena transição
em que ele começa a falar do Eros no sentido que vai a caminho dele ser um mediador. Não sei se foi aí, se não foi. A ideia que eu tenho é que nós tínhamos ficado em 187D, mas posso estar errado, que é o mais fácil. Não, Se calhar foi antes. não, a gente ainda vai ler o 187A ali, Jorge. E ainda. Pronto, vamos ler isso aí. Começo eu para andar com isto e depois vamos, como é costume, alternando. Assim, a medicina, como digo, pertence inteiramente ao domínio deste Deus, Asclépio, tínhamos visto, que é o Deus clássico da medicina. Tal como acontece com a ginástica e a agricultura. Quanto à música, é evidente a qualquer pessoa, mesmo numa análise superficial, que se rege pelos mesmos princípios das artes que citei. Como talvez, eh, como talvez Heraclito pretenda dizer. Embora os termos em que se exprime estejam longe de serem claros. O que é uno, diz ele, discorda e concorda consigo mesmo, tal como a harmonia do arco e da lira. Claro que não tem pés nem cabeça a afirmar que uma harmonia discorda ou que consiste de elementos discordantes. Porém, talvez a sua intenção fosse dizer que ela resulta, isso sim, de elementos inicialmente discordantes, o agudo e o grave, que depois entram em acordo graças à arte da música. Está visto que enquanto o agudo e o grave estiverem em discordância, não há qualquer harmonia, dado que a harmonia é consonância e esta, por sua vez, uma espécie de acordo. Ora, um acordo proveniente de partes que discordam e enquanto discordam é coisa que não pode haver. Como, por sua vez, toda a parte discordante que não chega a acordo é insuscetível de harmonização. E o mesmo vale para o ritmo, pois também ele se constitui a partir de elementos inicialmente discordantes, o rápido e o lento, que posteriormente chegaram a acordo. Ora, imagina, à imagem do que atrás vimos com a medicina, também aqui a concórdia entre todos estes elementos é obra de uma arte, a da música, que implanta o amor entre eles e os leva a conciliarem-se entre si. Pelo que também a música vem a ser, no âmbito da harmonia e do ritmo, uma ciência de fenómenos de amor. Eu li isto tudo porque faz parte do mesmo e porque, na realidade, isto não é assim tão complicado quanto a extensão do texto. E agora? Sim, ele faz todo um comentário a respeito né, de um fragmento de Heráclito, né, É, que diz que da tensão dos contrários nasce a mais bela harmonia, né, e ele comenta sobre isso. Ele diz como é que, ele diz assim, claro que não tem pés nem cabeça afirmar que uma harmonia discorda, né, que como é que o, algo que é harmônico vai discordar, né? Isso parece que não tem nem lógica, né? Mas tudo que ele diz aqui tem fundamento, né? Ele diz ali a questão do grave, do agudo, que parece que são coisas diferentes, mas tocados ao mesmo tempo numa orquestra, né? Com diferentes partes ali, cada um fazendo a sua parte, então gera uma harmonia, né? Gera uma harmonização. Então ele pega e vai, né, vai explicando aí o que que o Heráclito está querendo de fato dizer aí com tudo isso, né? E ele diz assim:
Talvez a sua intenção fosse dizer que ela resulta, isso sim, de elementos inicialmente discordantes, o agudo e o grave, depois entraram em acordo graças à arte da música. Está visto que enquanto o agudo e o grave estiverem em discordância, não há lugar para qualquer harmonia. Dado que a harmonia é consonância, e esta, por sua vez, é uma espécie de acordo. Eu lembro que no primeiro período da graduação, a professora ela trouxe alguns fragmentos do Heráclito para a gente decorar, né? A gente decorar, Decorar? decorar na hora e explicar lá na frente, né? O que que a gente tinha entendido sobre aquilo. Era no primeiro período ainda. Sim. Aí eu lembro que eu cheguei a dar um exemplo também de algo que eu considerei contrário ali, né? Quando a gente tenta afinar um violão, por exemplo, que tem as cravilhas, né? Que Sim. a gente faz um movimento contrário, né? Ali, só que aí quanto mais a gente aperta ali, gira, aí a corda vai tensionando e vai afinando, né? Vai, né? Na consonância certa ali, né? Na afinação certa. Então, ali eu observei um certo contrário ali também, né, na questão da... E, de fato, existe, né? Heráclito foi bem feliz ali ao... Agora, Então, nesse concorda e discorda, ele observou algo que é uno, né? Um resultado uno ali. os célebres fragmentos de Heraclito, nós devemos ter cuidado ao lê-los, porque Heraclito não está a dizer que a harmonia nasce de contrários. Ele está a dizer que a própria harmonia é composta de contrários, que é uma coisa mais complicada. Isto é, só há harmonia a partir. A própria harmonia é desacordo. É desacordo. O que quer dizer o seguinte: só quando as forças contrárias estão em luta umas com as outras é que existe alguma estabilidade. Quando existe, quando uma das forças quer completar a outra, Não é isso que ele diz lá, não, Jorge. é, Não, ele diz é, exatamente isso. A tensão dos contrários nasce de nascimento a mais bela harmonia. Deixa eu pegar aqui um caderno que eu tenho os fragmentos do Heráclito. sim, sim, sim. Olha aqui. Saber se eu vou achar agora, né? Deixa eu... Acha? Hum, Fragmento 8 de Heráclito. Uhum. O contrário é convergente e dos divergentes nasce a mais bela harmonia, e tudo segundo a discórdia. Deixa eu ver aqui. Ah, distanciamento. É isso, né? O contrário é convergente. O que que é convergente? Convergente é que se dirige a um ponto em comum.
Exato. Então, o contrário é convergente. Aí o que que ele diz? Dos divergentes, o que que é divergente? Que tem opiniões diferentes, então que se afastam. Dos divergentes nasce a mais bela harmonia. Uhum. Dos divergentes, ou seja, dos contrários. Exato. Não existe harmonia sem contrários. Então, Faz parte, a questão, a faz questão parte da, era, mas a questão faz era que parte da própria natureza a você contrariedade, não é? então, mas você afirmou que dos contrários não nasce a mais bela harmonia, foi isso que você falou. E o texto dele diz outra Dos coisa. contrários quero eu dizer com isto. Os contrários não é pela simples diferença de serem contrários que a harmonia nascerá. A harmonia nasce por eles estarem em constante contrariedade. A harmonia ocorre, se houver, a harmonia ocorre desse permanente movimento contrário. Nunca existe, do ponto de vista de Heraclito, uma quietude, um parar a desarmonia. Não, a harmonia nasce da constante desarmonia. É isto que eu quero dizer. Portanto, não é o facto de dois elementos serem contrários que permita a harmonia. Aquilo que permite a harmonia é a contrariedade entre eles. Sim, é isso que a gente está É, falando aqui. pronto, o que significa que a contrariedade é um motor. É um motor de alguma estabilidade. A estabilidade não é o estar quieto para Heraclito. A harmonia não é um estar estável, se aceita a expressão. É um estar em movimento e em guerra. Daí a expressão que ele emprega, precisamente, no fundo, é uma guerra de contras, é um polemos. É a própria realidade, é uma guerra. Nunca chega a uma paz. É esse sentido que atribui ao pensamento de Heraclito a sua importância. O que significa que a realidade é um dinamismo de contrários. A realidade não será real se os contrários não forem uns contra os outros. Portanto, a harmonia de que ele fala, em que é que consiste? Na contrariedade constante. Sim. É isto que importa perceber-se. Portanto, a realidade é uma permanente guerra entre contrários. Sim. O erro será se um dos contrários quiser ser tão bom que exclua o outro. Isto é, o grande erro da realidade é se algum contrário, se alguma força contrária quiser aristotelicamente ser contraditório. E é um problema muito grande na nossa sociedade, porque aquilo com que nós lutamos continuamente é por a exclusão do outro, a integração do que é bom no que é mau, para falar deste modo, é extraordinariamente difícil de aceitar. Muito difícil. Nós temos mais facilidade em excluir o que entendemos que é mau do que em integrar o que é mau naquilo que entendemos que é bom. E é precisamente isso que o Heraclito está aqui a dizer. A estabilidade na realidade é esta permanente luta de contrários. Se algum deles quer ser melhor do que o outro, desaparece a realidade, transforma-se num caos. Num caos. Tem as expressões, exatamente das expressões que ele emprega, não é? O caos e a guerra. Sim. A guerra para
Heraclito, nós dizemos Heraclito, a guerra para Heraclito, a discórdia é para Heraclito aquilo que mantém a realidade, e não o acordo. O acordo nasce da contrariedade, mas não é por complementariedade. Não é complementariedade. Não é aquilo que tu tens, eu dás-me a mim, e aquilo que eu tenho, dou-te a ti. Não funciona desse modo. Funciona em constante contrário, como o pensamento. Funciona contrariamente a si próprio de modo permanente. É essa a característica do pensamento crítico. Aquele que ganha distância relativamente àquilo que pensa, se opõe, faz frente e depois discute, não é? Discute posições contrárias. Não é? Se isso não for assim, porquê que este discurso todo? Porque é muito fácil nós pensarmos duas coisas separadas, que não estão de acordo. E agora vão se pôr de acordo e fica tudo harmonizado e são uma só. Ou pelo menos entendem-se muito bem uma com a outra. Pois para Heraclito nunca se entendem. E a harmonia está em desentenderem-se. Agora eu não sei o que é que tu pensas acerca disto. Não, eu nunca tive dúvidas sobre isso, não. É isso mesmo. Ele está dizendo aqui. O que mais acho que tem no parágrafo aqui? Não sei. Vem a importância da conciliação, que nós falámos da última vez, e a que tu deste importância, a palavra. Conciliação? Sim. Que Está no tem? último parágrafo. Página seguinte. Isso. Ora, a imagem do que atrás vimos com a medicina, também aqui a concórdia entre todos estes elementos é obra de uma arte, a da música, que implanta o amor entre eles e os leva a conciliarem-se entre si. E o que será a conciliação aqui? É uma coisa que... Conciliação é a harmonia, né? É o Pois, resultado final. é precisamente esse o problema. A conciliação nem sempre existe em harmonia. Por exemplo, duas pessoas divorciam-se. Não. A conciliação é o resultado de uma discordância, né? Exato. Ele está falando, ele acabou de falar aqui sobre o grave e o agudo, que são coisas Exato. diferentes, mas na Sim, música, senhor. né, ela acaba gerando ali uma harmonia. Então ele diz aqui, ora, a imagem do que atrás vimos, que é justamente isso, Isso. com a medicina, né, também aqui a concórdia entre todos estes elementos é obra de uma arte, a da música, que implanta o amor entre eles e os leva a conciliarem-se entre si, né? Ele já tinha falado ali num parágrafo antes desse, antes do que a gente começou a ler, né? Ora, acontece que os elementos mais hostis são os que se opõem de modo absoluto, como o frio e o quente, o amargo e o doce, o seco e o úmido, e assim por diante. E foi exatamente graças à ciência de implantar entre eles o amor e a concórdia que nosso antepassado Asclépio, asseveram-nos os nossos poetas, eu acredito piamente, se tornou o fundador da nossa arte, né? Então ele começou falando da medicina, dos contrários, o quente, seco, úmido. Aí depois ele trouxe a música, né? Aí aqui ele está trazendo os dois ao mesmo tempo, né? A imagem do que atragimos com a medicina, também aqui a concórdia entre todos estes elementos é obra de uma arte, é da música,
que enquanto o amor entre eles leva a conciliarem-se entre si. Então, esse conciliamento, embora exista um contrário, quem faz é o Eros, é o Deus, né? Isso que ele está Ah, dizendo aqui, ok, né? ok. Aí é tal mediação, de facto. Mesmo sendo contrários, algo os pode relacionar. E essa relação é uma conciliação. Sim, aí tudo de acordo, não é? Portanto, a harmonia existe em função da desarmonia, a desarmonia pode gerar conflito, o amor, no entanto, a capacidade de se relacionar com o outro, pode naturalmente gerar conciliação ou dar origem à conciliação, sem que haja conflito. Um conflito que será sempre falso para Heraclito, mas não vamos por aí fora. Não. Isto é uma grande discussão, é? Estudar um destes autores pré-socráticos dá sempre origem a imensas discussões entre duas e três pessoas. Um só fragmento, oi, pode dar origem a todo tipo de discussões que muitas vezes não são nada fáceis de controlar, até por serem fragmentos, não é? Não é um texto completo, portanto, enfim, adiante. Agora és tu, se quiseres continuar. Ah, é, claro que distingui-los na estrutura em si da harmonia e do ritmo não levanta problema de maior, pois não é a esse nível que o duplo amor se manifesta. Mas quando a necessidade de utilizar a harmonia e o ritmo em proveito dos homens, seja para criar, chama-se a isso composição, seja para interpretar corretamente melodias e ritmos já criados, o que tem o nome de educação musical, então sim, surgem problemas que só um bom prático sabe resolver. E aí-nos chegados ao ponto de partida. É os homens comedidos, até mesmo para fomentar comedimento naqueles que o não possuam, que importa dar a nossa afeição e assegurar o seu amor. E esse é o amor nobre, o amor celeste, filho da musa Urânia. Quanto ao da musa Polínia, o amor popular, importa aplicá-lo com cautela aos elementos a que se aplica, de modo a colher daí o fruto do prazer sem implantar excessos de qualquer ordem. Precisamente, na nossa profissão, uma das principais tarefas é tirar partido dos apetites que se ligam à arte da culinária, por forma a colher deles o prazer sem risco de doença. E assim, tanto na música como na medicina, como nas demais artes, quer da esfera do humano, quer na do divino, importa salvaguardar, na medida do possível, estes dois amores, pois ambos existem. O, uma coisa que chamou a atenção aqui, que parece que Platão, ele gosta, né, dessa palavra, que eu já vi ele utilizando logo no início da República ali, comedido, né? Sim. Um adjetivo utilizado para descrever alguém ou algo que é cauteloso, moderado e sensato. O pessoal comedido age com prudência, evitando excessos, impulsividade ou reações exageradas em suas palavras, atitudes e comportamentos. Então, o comedimento, né, para ele aqui, é algo importantíssimo, né? Independentemente do contexto ali, o comedimento tem que existir, né? Então, o que que tem aqui, Jorge?
interessante aqui. Isso tu acabaste de há mais, mas aquilo que tu acabaste de dizer é muito importante, porque é aquilo que para Aristóteles será o metron, não é a medida. A medida. Sim. A medida. A importância da medida. A medida é das características humanas que mais facilmente nós perdemos. É muito raro encontrar uma pessoa comedida. Nós, vulgarmente, lidamos com pessoas muito desequilibradas e nós próprios somos facilmente desequilibrados. Inclusive é no desacordo que estabelecemos em relação àquilo que os outros dizem. Esquecemos-nos de ver não, a expressão não é esta, o equilíbrio da medida entre as diferenças. E aqui o Eros vem introduzir aquilo que nós, no nosso tempo, diríamos ser uma aceitação da diferença. Uma aceitação da diferença. Portanto, ser comedido é aceitar a medida do outro. Isso é um comedimento, porque é uma medida comum, comedida. Como é que isso se manifesta? Bem, em primeiro lugar, manifesta-se nos nossos comportamentos. Nós perdemos facilmente a medida quando vamos na rua, se alguém vem contra nós. Podemos até não dizer nada, mas pensamos. Pensamos e já perdemos o comedimento, uma vez que aquilo que nós pensamos ou é a indiferença e passamos adiante, ou então é a irritação, ou então é a agressão, que pode vir através de uma palavra. Alguém me encontra a mim e eu posso dizer: é bruto, não sabes para onde é que vais, pá. Se calhar pensas que tens as costas largas. Pronto, todo este tipo de conversa mostra o que é a ausência de medida. E o outro é capaz de dizer: então, ó tu, ó pequenote, está calado, pá. Pronto, este tipo de coisa é a ausência de comedimento. Daí o valor, porque é um valor de cidadania, é um valor de relação humana. Daí a importância, e não é por acaso que está na República à entrada, não é? Não é por acaso. Sim, Está sim, lá. sim. É interessante, né, essa questão do comedimento. É. Deu até vontade de botar no meu trabalho lá, que que como eu estou falando, comedimento é sensatez, moderação, né? Exato, exato, isso mesmo. Isso mesmo. Então, então, por exemplo, na República ali com o Céfalo, o Céfalo vai dizer, né, que o problema não é aquilo que os amigos dele falam sobre a velhice, né? Mas o problema é a falta de caráter das pessoas, né? Então, ele vai falar que uma pessoa sensata, ela vai suportar moderadamente a velhice, né? Ali, Sim, e ela diz ali, ah, porque nem o homem comedido aguentará facilmente a velhice na pobreza, nem o que não é, ainda que rico, se tornará então cordato. Mas tem essa questão do comedimento, da sensatez, né? E aqui ele traz também a mesma coisa ali, né? Ele diz assim: claro que distingui-los na estrutura em si da harmonia e do ritmo não levanta problemas de maior, pois não é esse nível que o duplo amor se manifesta, né? Que ele estava concordando ali com o que o Pausanias tinha falado sobre a duplicidade, né? Isso daí ele concordava, pelo menos. Tá. Mas quando a necessidade de utilizar a harmonia e o ritmo em proveito dos homens,
seja para criar, né? Chama-se isso composição, seja para criar uma música, seja para interpretar corretamente melodias e ritmos já criados, seja para criar ou interpretar. Educação musical, então sim, surgem problemas que só um bom prático sabe resolver. A praticidade, né? E eis-nos chegados ao ponto de partida. É aos homens comedidos, né, sensatos, moderados, até mesmo para fomentar comedimento naqueles que o não possuam, que importa dar a nossa filha, importa dar a nossa afeição e assegurar o seu amor. Então não é para Sim. qualquer pessoa, né? É para pessoas Não. comedidas, né? Então só as pessoas comedidas é que sabem distinguir as coisas, sabem agir na juventude, na velhice, sabe agir. Só a eles é que se pode se dedicar exatamente a algo, né? O seu amor, a sua, né, a sua afeição. Então, o comedimento para Platão, ele não só para ele, né, como para Não. Aristóteles, para os antigos em geral, né, a questão do comedimento, do equilíbrio, já era visto já desde, né, como a gente está vendo aqui há muito tempo, e eu sempre me pergunto se atualmente parece que a gente não andou perdendo um pouco dessa desse, né, essa capacidade de ser comedido aí. Parece que os antigos é que se importavam muito com isso. Não é por acaso que esta palavra é uma palavra que tu falaste muito ao longo destes 2 anos. A palavra grega para comedimento é sofrosune, não é? Essa é a palavra, sofrosune. O equilíbrio, o equilíbrio, o ser capaz de encontrar algo que coloque em acordo a diferença, não deixando de ser diferença, é claro. Não deixando de ser diferença. Senão lá se vai a sofrosune. Sim, É, é essa é essa é essa palavrinha que aqui é traduzida por comedimento. E está certo? Não sei se há alguma coisa mais que vejas aqui. Importante não esquecer que o Eros divino, não é? Que ele diz, a tal musa urânia, não é? O tal poder apolíneo, não é? Do amor que permite o comedimento. Portanto, não é o ser humano por si próprio não o vai conseguir. O ser humano, por natureza, é desequilibrado. Só consegue haver equilíbrio com a intervenção divina, com a intervenção do Eros Urânios, não é? Urânio. Sem ele, o ser humano não é capaz. E penso cada um agora em si próprio, na humanidade, na história da humanidade, no mundo todo, não é? Existe, do ponto de vista dos gregos, uma importância enorme desta Eros. Os judeus, os cristãos, têm também isso muito presente, o amor de Deus, que não é o amor humano, porque o amor humano prefere, o amor humano faz acessão, como vulgarmente se diz, o amor humano exclui, o amor humano escolhe. Ora, será que este Eros Urânius também escolhe? Não se fará propriamente uma escolha neste Eros Urânius. Não há. O que existe é tornar o homem comedido, permitir o comedimento do homem. Mas é o homem quem o vai permitir também. Porque se ele não o permitir, ele prefere o Eros Podemos vai preferir o Eros do corpo, o Eros da diferença, o Eros
do que é diferente é que é bom. Pronto. Existe aqui uma enorme importância nesta frasezinha que ele diz aqui. Não sei se chegamos a ler, acho que não, pois eu agora já. Ah, não, lemos, sim, senhor. E eis-nos, diz ele também, e eis-nos chegado ao ponto de partida. É aos homens comedidos, até mesmo para fomentar comedimento àqueles que não o possuem, a importância que nós temos um relativamente aos outros, que importa dar a nossa afeição e assegurar o seu amor do ponto de vista humano. É claro que nós vamos escolher os comedidos. Se calhar eu até prefiro o desequilibrado. Isso aí cada um é consigo. Precisamente na nossa profissão, está. Porque sem isso acontecer, ficamos doentes. Ficamos desequilibrados. Ficamos desequilibrados. A doença, aqui em Iraquecímaco, mostra bem que a doença é fruto, não é da desarmonia só. É que o facto de nós não sabermos lidar com as diferenças leva a que nós fiquemos doentes. E é isso que se passa, porventura, na nossa vida, toda ela, não só particular, quanto social. Quanto isto não acontece politicamente, em todo o mundo, em todo o mundo. E religiosamente também. Enfim, não sei se ele ainda diz algo de muito importante no fim, mesmo, e assim, tanto na música, perdão, como na medicina, como nas demais artes. Artes aqui são teknai, não é? Portanto, são técnicas, no sentido grego, tekne, as artes, quer da esfera do humano, quer na do divino, as duas coisas, humano e divino, atenção a isto, importa salvaguardar, na medida do possível, estes dois amores, pois ambos existem. Quer dizer, eles, de algum modo, convivem um com o outro, um vulgar e um apolíneo. E os deuses não estão fora disto, porque os deuses gregos são muito parecidos com os seres humanos. Por isso, os seres humanos têm em si capacidades divinas, as duas coisas. Mas os próprios deuses gregos vivem isto, vivem esta hesitação, este conflito, este preferir um amor ou outro amor. E nós também, na nossa vida toda. Em adolescentes, não é? Em que o pensamento e o corpo dificilmente estão de acordo, salvo exceções, é certo? A guerra entre os dois aspectos é muito comum. Na adolescência nós somos todos, obedecemos todos ao eros ou eros vulgar, no sentido brasileiro da expressão, o vulgar, o comum. Só mais tarde é que em algumas pessoas essa relação do comum com o elevado transita de uma simples atração para um plano de intimidade. Depois aí as palavras são muitas, não é? Mas a própria natureza humana ilustra historicamente isto. Não há nada de absolutamente novo nisto. Não sei se falei demais. É o costume. É isso, né, Jorge?
Tem algumas notas de rodapé aqui, Não, sim, 48 ali, bora ver o que ele diz. O desejo de manter continuidade em relação ao discurso de Pausanias explica que Lisímaco tenha escolhido os nomes destas duas musas, Urânia e Polímnia, para simbolizar, como Pausanias fizera em relação ao amor, uma oposição entre a música que eleva o espírito, de natureza sagrada, e aquela que se destina a agradar a multidão. E tem 49, né? Para uma crítica a este conceito de medicina, vide Gorgias. Confronte-se esta pretensa moderação sofrocínio com Fédon. Ele diz, precisamente na nossa profissão, uma das principais, no caso ele é médico, né? Uma das principais tarefas é tirar partido dos apetites que se ligam à arte da culinária, por forma a colher deles o prazer sem risco de doença, né? Então ele está fazendo uma relação ali com a medicina, né? Com a arte da medicina, com a questão do alimento também, né? Que a gente sabe que isso é importantíssimo, né? Hoje. Ali você, quando alguém tem algum problema de pressão alta, colesterol, glicose, né? Ou, sei lá, diabetes. Aí vai com o médico, ele diz, ó, isso aqui você pode comer, isso aqui você não pode comer, né? Porque ele sabe que vai afetar ali a falta de comedimento, de moderação, de sensatez, né? De equilíbrio isso ali mesmo, vai afetar a saúde do indivíduo. isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Eu próprio vivo neste momento uma situação desse género. E aí, Jorge, o que está É acontecendo? verdade, porque é muito simples. Como eu tinha pouca proteína, comecei a comer carne vermelha. Sim, senhor, aqui há um ano e tal. Mas o que é certo é que exagerei. Não comia, Eh, Jorge, com gordura? Carne vermelha praticamente não. Comia Sério? carne branca. Isto Peixe, é, né? não Peixe. só, não só. Aquilo que no Brasil ouvi lá embaixo outro dia no supermercado, uma senhora brasileira a pedir hum, carne de ave. Eu percebi logo o que era, mas nós não dizemos isso, Carne d'água. dizemos carne branca. E eu disse à senhora do balcão, disse, não, a senhora está a dizer carne branca. Da ave quer dizer frango, galinha, é isso que quer dizer. Porque pronto, estou habituado a ouvir estas coisas, não é aqui no Gnefil, é do Martim, pronto, e porque é uma expressão, é até uma expressão bonita, mas se tu dizes aqui ave, nós começamos a pensar, então vou comer um periquito, e não é a mesma coisa, mas ela era isso que queria dizer, e eu percebi, e pronto, foi assim. Mas eu comia carne branca, carne de aves, não é? Como tu dizes. E Mas agora tinha você está muito. comendo. Agora Agora, você pronto, exagerei. E então exagerou em disseram-me que lá, sentido? Exagerou em que sentido? Houve alguma ah, implicação no teu corpo? é O por isso que excesso de estou a carne dizer. vermelha? Sim, não, aconteceu uma coisa muito engraçada. O que aconteceu? Eh, as pernas em baixo, os calcanhares, ou que o nome tenha, começaram a inchar. A Eu inchar? nunca tinha, sim, inchar. Aquela parte terminal da perna, Sei. comecei a sentir assim mais grossa, mais. E achei aquilo estranho, e quando fiz análises ao sangue, o que é que acusou? Acusou um desequilíbrio na ureia. Na ureia. A ureia. O que é a carne vermelha, quando em excesso, provoca desequilíbrio na ureia. Quando há excesso de ureia ou diabetes, as pernas incham. Eu não sabia. Sério? Mas a médica disse: olha, tem os tornozelos inchados porque tem excesso de ureia. Isso, ureia, mas eu não como nada que. Disse, então diga-me lá o que é que está a comer. Agora comecei a comer carne vermelha que não comia porque tinha muita falta de proteína. Então, e que quantidade é que como? Como quase todos os dias. Claro.
Eu disse, isso não pode ser, come-se 2 vezes por semana carne vermelha. 2 vezes. O resto com a carne branca ou peixe. Mas Entendi. não coma carne vermelha, porque nós realmente somos animais, somos mamíferos, comemos carne vermelha, é claro que sim, até os matamos, e gostamos, mas temos de comer, como somos omnívoros, não somos carnívoros. Foi ali uma lição que a médica, que estava um bocado, não digo zangada, mas irritada comigo, porque eu nunca tinha tido tal coisa na vida. E ainda tenho um bocadinho. Agora Sério? estou a comer, e o que é? É o desequilíbrio. É o Sim. desequilíbrio aqui. É impressionante isso, né, Jorge? É Sabia verdade. que eu nunca tinha ouvido falar que comer carne vermelha causa desequilíbrio na ureia? Eu nunca tinha falado. Em excesso, homem. Pois Em em excesso. excesso. Mas é verdade mesmo, eu até pesquisei aqui, né? O consumo excessivo de carne vermelha pode provocar desequilíbrio e elevação nos níveis de ureia, né? Exato. A ureia é um resíduo gerado pelo fígado durante a digestão Ora bem, e metabolismo das proteínas. claro. Como a É isso. carne vermelha é rica em proteínas, uma ingestão exagerada gera uma quantidade É maior o desse caso. resíduo que Foi precisa ser isso. filtrada e excretada pelos rins. É Exato. impressionante, parece que o nosso corpo foi feito para viver em equilíbrio, né? O por exemplo, quando a gente bebe água, se a gente beber em excesso, ele elimina todos os íons do corpo, Isso. né? Os nutrientes, e vai embora, né? A pessoa fica mal com isso, né? De saúde. Tem um processo bioquímico também de concentração de sódio e cálcio, potássio É. também, né? No nosso organismo, que é fundamental também, né? Que eu estudei isso na bioquímica básica, eu nem me lembro direito, mas existe essa, essa, esse, essa concentração, né? Esse equilíbrio que ocorre no organismo também. De fato, parece que, né? Então, aqui, como tem tudo a ver com o que o Erisímaco está falando Sim, também, sim, sim, esse sim. equilíbrio, né? Justamente da saúde, né, que reflete na vida do indivíduo mesmo. Então, se existe, se o excesso de carne vermelha causa esse equilíbrio, esse desequilíbrio, né, e o excesso de carne branca, será se existe? O excesso de carne branca leva a que tu percas proteína, porque a Sério? carne branca é pobre em proteína. E Daí também, é pobre. Por isso é que a carne não é por acaso que vê tu bem o que é que sucede. Se a pessoa, agora é que é. Isto é tanto no Brasil quanto aqui. É igual. Se come sempre frango, porque a carne vermelha é mais cara e a pessoa não pode estar a gastar sempre dinheiro em carne vermelha porque é mais caro, a pessoa sobrecarrega com carne branca, sobrecarrega, come mais carne branca, come mais frangos. Aqui é a coisa mais comum desta vida. As pessoas irem comprar um frango para comerem, mas é porque gostam. Não, é porque não podem ir ali ao supermercado comprar um bife, porque lhes custa. Não têm uma família, têm filhos, não dá. Não sou sozinha como eu, que é uma coisa muito diferente, não é? Quando interessante, Jorge. existe uma família, a coisa já é diferente. Portanto, as pessoas comem carne branca, muito Sim, mais, e ainda muito menos comem peixe. sim. Eu sabia que tinha que ter uma alimentação equilibrada, né? Só que Claro, o excesso de carne vermelha ou de carne branca, isso daí eu deixei passar. pois, E, e é verdade, né? Também a carne branca acontece. É porque eu como muito frango, todo dia eu como comes, frango, né? comes. Frango, então, aí aqui um dos sintomas, por exemplo, aqui é inchaço, como você disse, fadiga, Não, fadiga, homem, não. não, A peraí, carne, não, a não, carne,
O excesso de Calma, carne branca, o que é que gera? Gera falta de força, não é? Ausência de força física, resistência, provoca cansaço. Porquê? Porque o corpo não tem, não posso dizer aqui, que é muito feio, mas não tem realmente a força, não tem hormonas, para falar assim, suficientes para. Porque nós precisamos de comer carne vermelha. O que é que as pessoas fazem aqui e que também devem fazer aí? Certeza. Isto é tudo uma questão de dinheiro, em grande parte. O que é que as pessoas fazem aqui? Mandam fazer, ou há já feito, hambúrgueres que têm carne vermelha e carne branca. Uma mistura das duas coisas. Porquê? Porque é mais barato. Ao mesmo tempo, também tem carne vermelha. Mas existe uma segunda hipótese. Isto é tudo falta de dinheiro. As pessoas mandam fazer carne vermelha e carne de porco, que é uma carne branca, já mais branquinha, não é? Porque é mais barata, não é carne de vaca pura. O que é que isto, o que é que isto tem a ver com este texto do banquete? Por acaso até tem, porque essas carnes são todas contrárias umas às outras do ponto de vista lógico e do ponto de vista heraclitiano. São realmente contrárias. Misturar os contrários é uma arte, não é? Misturar os contrários é uma arte, até na culinária. E aquilo que a culinária faz, uma pessoa que cozinha bem, sabe misturar e comedidamente relacionar os contrários. Esse é uma boa cozinheira ou um bom cozinheiro, não é? Agora, uma pessoa que não está para cozinhar, que é o meu caso e tantas outras, não é? Come, vai ali abaixo, compra um hambúrguer qualquer, de uma carne qualquer, põe no air fryer e acabou. Já está feito, depois come. Isto é comedido? Não é. Seria se eu não fizesse sempre a mesma coisa. Mas eu tenho uma tendência para ritualizar isto. Porquê? Porque é mais fácil. E porque, no fundo, não existe comedimento. O comedimento exige esforço, não é? Eu preciso de pensar aquilo que faço. É difícil o comedimento em praticamente tudo. Em praticamente tudo. Aqui, parece que até os deuses também facilmente comem mal. Eu não digo o quê. Mas pronto. É isso interessante, né? Agora É, veio o amor tirânico, não é? Que esse é o problema. Vem-se vier. tu lê, Jorge, Olha essa... aqui, eu acho que. Ah? Queres ver? Melhor a gente parar por aqui, então? Eu não sei, eu acho que o amor tirânico é um bocado extenso e passa para Então, outra folha. então a gente... Porque No depois próximo, né? ficamos a meio. É porque Eu já cheguei atrasado, o meia relógio do, culpa. né? Porque o relógio do notebook aqui, ele tá meio atrasado. Aí quando eu fui ver no celular, falta 8 minutos só para terminar aqui. Deixa eu. Aqui, sim, sim, e aqui também. Aqui também. É que eu Aqui tenho, são quase 4 horas da tarde. eita, tenho que configurar direito esse telefone aqui, porque ele atrapalha um bocado. Então a gente fica por aqui mesmo, né, Jorge? Ouve, põe isso para regular automaticamente o fuso. Não, automaticamente às vezes ele coloca no fuso horário de Brasília, então fica uma hora a mais. Pois, então aí, pronto, acabou. Eu tenho que fazer manualmente mesmo. Deixa eu ver aqui. O celular é assim, né? O notebook às vezes já ficou Sim, assim, já. sim, sim. Deixa eu ver, 10:53 aqui. Portanto, ficamos em 188 A1. Vamos começar aí.
E de hoje a uma semana a ver se matamos o erisímaco, mas isto tem sempre tanta coisa. E eu também sou culpado porque introduzo muita coisa, não é? A gente termina o Erisímaco ali, né? O discurso do Erisímaco. Já estás Ah, farto disto, não é? não, eu não tô não. Eu tô até gostando aqui. Pronto, então deixa eu terminar a gravação aqui, que eu tava só configurando o relógio. Para a apresentação e gravação. Eu já te enviei a síntese que fiz